trazer o seminário dos pró-reitores de graduação das universidades públicas estaduais e federais paulistas aqui para a Unesp representou uma oportunidade muito importante de a gente debater e debater assuntos importantíssimos, não só para a graduação em geral no Brasil, mas especialmente para a graduação da Unesp. E é justamente para uma troca de experiências, não só entre as estaduais, que já tem outros fóruns onde elas se encontram, mas juntar com as outras públicas, porque o perfil da nossa missão universitária na formação do estudante de graduação, ele pode ser um pouco diferente das outras instituições. Então nós temos grandes desafios que podem ser discutidos em conjunto. Temos um objetivo comum, que é produzir conhecimentos e formar pessoas, né, nas suas mais diversas áreas para o mercado de trabalho e para a formação de cidadãos, né, conscientes, críticos da realidade em que nós vivemos. No nosso estado em especial, que é um estado grande, um estado populoso e que apesar de tudo não tem tanta tradição, né, em debates como esse, eu acho que é importante a gente se unir e fazer esse tipo de discussão. Tem muito mais coisa que nos une do que nos separa. Trocar essas experiências faz com que a gente tenha ideias, primeiro, acho que para implementar nas nossas próprias instituições com as suas particularidades, saber aquilo que nas nossas parceiras já deu certo e aquilo que não deu certo, para a gente não ficar repetindo erros ou precisar ficar reinventando a roda, e sobretudo acho que é um espírito de colaboração e apoio mútuo, né? Isso otimiza recursos, isso melhora o ambiente de interação entre as universidades. A gente já tem aprendido bastante. A Universidade Federal de São Carlos tem uma experiência grande, por exemplo, com reserva de vagas no ingresso para refugiados. A gente aprendeu muito com eles para implementar esse tipo de reserva para a gente. Para nós foi muito útil entender como é que acontece o processo, por exemplo, de suporte para a permanência dos estudantes. Mas no sentido da gente entender que o que nós oferecemos na Unicamp é bastante amplo, porque nós oferecemos moradia, bolsas, numa quantidade bastante grande. A Unicamp tem apresentado um programa, o Profis, que é um programa de inserção dos alunos para ter um ambiente universitário mais propício para iniciar os projetos e os cursos de graduação. Nós estamos com essa ideia tentando implementar alguma coisa muito parecida com essa na UFSCar. Trazer como um piloto, talvez, os nossos estudantes indígenas para que eles possam, num primeiro momento, se ambientalizar com a universidade e, posteriormente, fazer as suas opções pelos cursos específicos que eles têm maior interesse. A partir de algumas dessas discussões, surgiu a intenção na USP de incluir as matrículas online dentro do vestibular, que era uma experiência trazida pela Unesp. A partir de algumas dessas discussões, nós achamos interessante comprar essa ideia. E aí foram feitas as discussões com a Unesp sobre o know-how. Isso foi feito de uma forma muito mais tranquila para a gente do que provavelmente foi feita na Unesp, justamente porque já tinha essa experiência prévia. Foram discutidos dois assuntos bastante relevantes e para o momento atual da graduação da Unesp. Um deles é a possibilidade de adoção de entradas alternativas e com relação a isso, nesse evento tivemos a oportunidade de trocar com os demais pró-reitores e conhecer as experiências dessas universidades e também pudemos discutir a questão da evasão, talvez a questão mais importante relativa ao ensino superior no Brasil atualmente. Eu acho que o grande desafio que a gente tem, e esses temas estão muito ligados, é a gente possibilitar a melhor forma de inclusão. E quando eu falo melhor forma de inclusão, eu acho que a gente tem que considerar os aspectos meritocráticos, sociais e a função da universidade, né? Então, aliar todos esses elementos de uma forma balanceada é um desafio e nós vimos aqui já durante essa manhã diferentes estratégias para fazer isso. E associar esse efeito, esse processo de múltiplas formas de ingresso com a retenção do aluno, com a diminuição da evasão, que é outro ponto crítico. Não adianta a gente fazer os maiores esforços para o aluno entrar de diferentes formas, de diferentes origens, com diferentes características, ele ser admitido, a gente ter um número bonito de ingresso e ele sair
um ano depois da universidade. Então a gente tem que ter essas políticas de forma atrelada, e por isso que eu acho que a discussão desses dois temas acaba trazendo esse processo de como ter mais e melhores alunos e como mantê-los na universidade, entregando assim para a sociedade aquilo que ela espera que nós entreguemos. É um desafio muito grande em função da diversidade que nós temos hoje na escola pública e também pela quantidade, né, do que a universidade pode oferecer para esses alunos. Olha, eu acho que o grande destaque está sendo a gente entender as nossas possibilidades em termos de diversificação de acesso à universidade. O modelo clássico vestibular faz uma prova, ele é um modelo que tem sido muito discutido. Nós queremos um perfil de estudantes que seja mais próximo ao perfil da população, porém selecionando os alunos que tenham, como eu digo no nosso caso da Unicamp, o perfil Unicamp, e que tenham então a possibilidade de se tornarem profissionais não só de excelência, mas inclusive líderes que mudem a realidade da sociedade depois. Sobre esse mesmo assunto, para ingresso diferente do vestibular, para vencedores de Olimpíadas, ou então para os primeiros colocados de escolas públicas que a Unicamp tem, me interessou muito. Eu vou levar essa discussão para a UFABC e eu acho que a gente pode passar a implementar isso a partir do ingresso de 2020. Além da continuidade da realização desses encontros, que têm se mostrado extremamente produtivos e informativos para todo o grupo, foram tomadas duas decisões que acho que vão ajudar bastante a todos nós, todas as universidades participantes. A primeira é a coleta de dados em um mesmo formato, para que esses dados possam ser socializados e também para podermos comparar os dados das universidades públicas que estão sediadas no nosso estado com relação às universidades de outros estados e a outras universidades no nosso estado também. A segunda decisão importante foi a socialização e a troca de editais e experiências desse tipo entre todas as universidades, para que possamos aprender com os nossos erros e acertos.